Solidão é a sensação de que ninguém se importa com você, de que ninguém se importa com a sua história, de que ninguém se importa com a sua dor, de que ninguém se importa com seus problemas, de que ninguém se importa com seus próprios sonhos. Solidão é uma experiência subjetiva. Se você se sentir só, nem mesmo a multidão pode impedir isso. É como um sentimento de alegria e tristeza, mas não é um estado do ser. Uma mulher casada pode se sentir só, mesmo estando próxima ao seu marido. Os filhos podem se sentir só, mesmo vivendo na casa com seus pais. Alunos universitários podem se sentir só, mesmo estando rodeado de muitas pessoas e de muitos considerados amigos. Uma pessoa pode se sentir só, mesmo estando em uma festa, mesmo estando em ambiente de uma igreja. Solidão não é estar só, é o sentimento que te faz imaginar que ninguém se preocupa com você. Solidão é a sensação de que você está alienado de outras pessoas. Isso faz com que você enxergue tudo ao seu lado muito diferente do modo como as outras pessoas estão enxergando a vida. Mas o maior problema é que, na maioria das vezes, a solidão vai trazer, e ela traz, a desconexão com o próprio eu. É verdade que a perda da identidade também aparece nesses momentos. Solidão é algo terrível e é necessário tratar com muita cautela e com muito cuidado. Mas o que pode causar a solidão? Muitos fatores podem contribuir para a solidão. Por exemplo, confinamento obrigatório ou uma reclusão voluntária. Pessoas idosas que vivem sozinhas, mães solteiras, traumas muito profundos na alma, dificuldades de se relacionar com pessoas. É tão duro e é tão difícil que os profissionais da saúde consideram e estão considerando solidão como um tipo de doença. Solidão também pode ser causada por fatores internos, distúrbios psicológicos, autoestima muito baixa. É tão sério que, se nós observarmos muitas pessoas que sofrem desses distúrbios, elas sentem de verdade que elas estão plenamente sozinhas e não tem ninguém ao lado delas para ajudá-las, quando na maioria das vezes isso é revelado como uma inverdade. A incompatibilidade entre aquilo que desejamos e aquilo que nós temos também tem íntima relação com a solidão. Dói muito quando o desejo do ter se encontra com a realidade do não possuir. Mas não permita que esse sentimento te domine, porque o sentimento de solidão pode causar sérias doenças. Observe o que dizem os profissionais na área da saúde com relação aos efeitos catastróficos da solidão. Você pode ter doença cardiovascular, você pode ter um acidente vascular cerebral, você pode aumentar os níveis de estresse, você pode ter a memória e o aprendizado reduzidos, você pode desenvolver um comportamento antissocial e errar muito nas tomadas de decisão. A solidão também pode levar você ao alcoolismo, ao abuso de drogas e ao progresso da doença de Alzheimer. A função cerebral será alterada, a depressão pode nascer e o suicídio pode decretar o fim da vida. Não permita que a solidão te faça perder o valor do eu. Não permita que a solidão faça você enxergar a vida através das lentes escuras do fracasso, da derrota e da dor. Não permita que a solidão te engane a ponto de você, de verdade, de fato, acreditar que você não tem ninguém, que você está completamente sozinho. Não deixe que a solidão arranque de você a sua identidade real, a identidade que Deus lhe deu. Não permita que a solidão faça você perder o propósito para o qual você nasceu. Não aceite, diga não mais, faça alguma coisa, explore novas opções de vida, explore novas relações, não aceite ficar como você está. Diga não à solidão hoje, agora. O que você pode fazer numa situação dessa?
Você pode, por exemplo, se envolver em ajuda ou algum tipo de assistência social, porque afinal de contas já está descoberto e provado pela ciência, ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo. Quando você começa a ajudar as pessoas, essa questão da esperança volta a nascer, a sua autoestima, ela cresce e você consegue compreender que você sim também tem um propósito de vida. Você também pode mudar o seu comportamento. Procure ambientes diferentes. Procure aqueles ambientes que você sabe que você não vai sentir esse sentimento doloroso. Procure lugares onde você vai sentir que você é aceito, que você é acolhido. Pode ter certeza, se você procurar com fé e procurar com os olhos de alguém que realmente acredita, você vai encontrar esses lugares. Você pode achar estranho o que eu vou dizer agora, mas a ciência até chega a dizer para nós comprarmos um animalzinho de estimação para tratar com a solidão. E isso tem funcionado para inúmeras pessoas em volta da Terra. Tente fazer isso. Se envolva em eventos religiosos. Se envolva com a sua igreja. Ore, busque a Deus, cante louvores, procure desenvolver tarefas que vai lhe dar um senso de importância que você nunca encontrou em outro lugar. Não permita que o seu senso de importância ele seja abandonado porque alguém lhe abandonou, porque alguém lhe deixou. Eu posso estar só, mas solidão, nunca. Você pode também procurar a ajuda de um profissional que pode tratar você através da psicoterapia. Mas preste atenção, você sim tem muitas opções, você tem muitas chances e você, se você acreditar e se você quiser, você vai sair dessa. Com o poder da fé, com o poder da esperança, mas também com o seu esforço, mas também com o seu movimento, mas também com a sua ação. Creia. Há um texto impressionante e intrigante nas Sagradas Escrituras, em um episódio em que está acontecendo uma grande tempestade e Jesus está dormindo no barco. Os discípulos, assustados, o acordam dizendo: Mestre, não te dá contas que nós estamos perecendo? E Jesus parecia estar assustado com o fato de que eles pudessem imaginar que eles fossem morrer somente porque Jesus estava dormindo. Mas qual seria o problema com a perspectiva dos discípulos de Jesus? Bom, em primeiro lugar, eles confundiram o sono de Jesus com a ausência dele. Uma coisa é Jesus não estar no barco, outra coisa é Jesus estar dormindo. Eles estavam piamente crendo que se Jesus estivesse dormindo no barco, a tempestade iria acabar com todos eles. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece com todos nós. Quantas vezes nós não nos pegamos com esse tipo de problema? Porque não estamos vendo a atuação de Deus, porque não estamos vendo a revelação de Deus, porque não estamos ouvindo a voz de Deus como esperávamos ouvir, nós também julgamos que iremos morrer na tempestade, que estamos, na realidade, sozinhos. Esse problema, com a perspectiva dos discípulos, é exatamente o problema com muitas pessoas que vivem em solidão. Elas julgam que porque algumas pessoas não estão fazendo aquilo que elas esperavam que essas pessoas fizessem, elas, por causa disso, se sentem sozinhas. Meu querido, você não está sozinho. Deus não te deixou sozinho só porque você não é capaz de ver as manifestações dele na sua vida. Deus pode muito bem estar agindo na sua vida justamente quando você não consegue perceber que Ele está agindo. E como Deus gosta de trabalhar dessa forma com aqueles que são seus filhos. O segundo problema com a perspectiva dos discípulos de Jesus é que eles não entenderam uma coisa que a Bíblia tenta nos ensinar. O filho poderia estar dormindo, mas o pai não. Jesus havia vindo ao mundo para resolver todas as situações concernentes ao reino de Deus. E certamente o pai não permitiria ser destruído até que tudo fosse consumado. Então Jesus estava dormindo tranquilamente no meio da tempestade, porque entendia que o Pai estava com ele. E isso os discípulos não entenderam. Meu querido, aquele que guarda Israel, ele jamais dorme. Eu posso dormir, mas se eu dormir, crendo que Deus está me guardando,
crendo que Deus está me protegendo, jamais eu vou ter esse sentimento de solidão, porque afinal de contas, o meu Deus está comigo. E por último, eles não entenderam o que Jesus quis dizer, vamos para o outro lado. A palavra grega aqui dá a entender o seguinte, vamos atravessar. E é exatamente isso que iria acontecer. O fato de Cristo estar dormindo, o fato de Cristo parecer não estar preocupado com a tempestade, ou pelo menos nem estar sendo importunado por ela, não de modo algum iria impedir aquilo que Jesus havia dito. Nós iremos atravessar, nós chegaremos ao outro lado. Cristo, quando te chamou, Jesus, quando te chamou, Ele nunca pensou em chamar você, colocar você no caminho e deixar você seguir sozinho. Ele está com você, irá com você, vai te proteger e o melhor, Ele é quem garante que você com certeza irá atravessar e chegar salvo do outro lado. Meu querido, pai, mãe podem te abandonar, mas a Bíblia diz que o Senhor jamais te abandonaria. Talvez você tenha enfrentado o abandono de um esposo, talvez o abandono dos filhos, mas Deus jamais irá te abandonar. Ele chegará contigo do outro lado. Você pode até pensar que está sozinho no barco, mas não está não. Jesus está contigo.